começando mais um Money Cash, onde o assunto é grana, money, bufunfa, muito empreendedorismo, mas essa edição especial dentro aqui do Festival Mundial de Publicidade de Gramado. Então, ao meu lado tenho sempre Andressa. Olá, gente. Quero aproveitar e apresentar a minha convidada, nossa convidada, mais que especial, Raquel Virgínia, primeira mulher trans, recebeu o prêmio do Caboré. E fundadora da IAI. Acho que conta pra gente um pouco dessa tua trajetória aí, que é tão inspiradora pra tanta gente, né? Gente, primeiro, obrigada por eu estar aqui nesse episódio do Moneycast e Cash. no Moneycast, e eu fico feliz da gente ter esse espaço no Festival de Gramado, que está passando por esse momento delicado em relação a essa crise ambiental triste, mas que bom que você está conseguindo reverter isso de alguma forma. E, bom, falando um pouco da trajetória, da minha trajetória em relação à Inhaí, a Inhaí é uma empresa que nasceu sobretudo porque eu entendi que a falta de oportunidade era uma oportunidade. Então, quando a gente olha o mercado da publicidade, o mercado criativo, da comunicação, a indústria, a gente percebe que existem muitas ausências nessa indústria, mas que não necessariamente isso precisa ser abordado de uma forma problematizadora. Eu acho que pode ser abordado de uma forma problematizadora também, mas eu acho que a gente pode observar isso também entendendo quais são os novos modelos de negócio que pessoas como eu, que sou uma mulher trans, negra, pode, dentro da minha perspectiva, abordar como possibilidade. Então eu acho que a Inhaí ela vem como uma expansão para essa indústria, como uma contribuição para uma expansão de modelo de negócio mesmo. Então a gente pode repensar e pensar modelos onde o mercado pode ser mais oxigenado. De uma perspectiva internacional, por exemplo, eu acho que o Brasil ele pode, por conta de todas das suas composições étnicas, sobre suas performances de gênero, o Brasil pode ser um celeiro de modelos nesse sentido e servir de inspiração para todo mundo. Então a gente pode exportar modelos de negócio quando a gente está falando de indústria criativa e a gente está falando de um país que tem tantas possibilidades de raciocínio. Então hoje eu acho a indústria criativa conservadora, mas ao mesmo tempo eu acho que nesse conservadorismo existe um espaço para inovação. Eu acho que é esse espaço que a gente precisa conseguir expandir cada vez mais, e eu acho que a Inhaí vem nesse sentido. Então a gente coloca marcas, a gente atende grandes marcas como Mercado Livre, a gente atende Amstel, a gente atende Magnum, a gente atende Doritos, Sprite, enfim, a gente já atende vários grandes clientes, e o que a gente está tentando levar para esses clientes é justamente esse novos modelos. Então, às vezes, o cliente, a marca, a indústria não fez porque também não foi provocada de forma propositiva. Eu acho que aí ela está se construindo para cada vez mais conseguir colocar na mesa proposições para essas marcas, para esses players. Eu acho que a Inhaí deixa de ser uma consultoria e entra num braço de educação, até para educar essas empresas, não? Eu acho que a Inhaí, ela entra no... Eu quero cada vez mais que a Inhaí seja uma empresa tática, saca? Que a gente possa entrar dentro da estratégia da empresa. Então, como é que a gente faz para que... Porque hoje, quando você fala de diversidade, que é uma abordagem que a Inhaí é muito colocada para falar,
por motivos óbvios. Mas quando a gente fala de diversidade, imediatamente o que se vem na cabeça das pessoas é uma corrente mais filantrópica. Uhum. Né? Então, não, ótimo, então vamos fazer aqui um projeto que no final que a gente vai doar, que a gente vai doar uma ONG. Então é muito normal a gente pegar pautas da diversidade e relacionar ou a recursos humanos, né, ou ao setor de RH, ou a gente pensa no terceiro setor. Em geral, a gente está nesses lugares. Onde que eu acho que a pauta de diversidade pode estar? Na estratégia de marketing da empresa, na estratégia de inovação da empresa, justamente porque eu acho que existe um espaço. Por exemplo, vamos pegar o que foi agora o show da Madonna. O show da Madonna, ele foi um show, basicamente, o público que estava ali hegemônico era o público LGBT, que veio de todos os países da América Latina. Eu moro no Rio de Janeiro, então se você estivesse no Rio, você ia ver gente chegando da Argentina, do Paraguai, da Colômbia, do Equador, de todas as partes do Brasil. E se você pegava a rede hoteleira, a rede aeroportuária, a rede rodoviária, todo o transporte da cidade, restaurantes, ou seja, tudo aquilo estava sendo movimentado, sobretudo, pelas pessoas LGBTs. Uhum. Ou seja, isso mostra o quanto de dinheiro essa comunidade pode movimentar se for pensado de uma forma estratégica. Então, se você pensa nesse show da Madonna, por exemplo, olha o tanto de dinheiro que, sobretudo, a comunidade LGBT movimentou ali em relação a esse momento, né? Que por mais que as pessoas ficassem ali discutindo, não, mas esse show tinha que acontecer ou não, esse show tinha que acontecer ou não, que aí é um outro debate, o mais importante é que aquele show movimentou O tamanho do mercado. todo o mercado. E aquele show, hegemonicamente, ele foi movimentado por pessoas LGBTs. Em cima do palco também. Porque se você olhava o palco, era um palco LGBT. Parada LGBT de São Paulo. É um dia que se movimenta bi. É na casa do bi. Então, e a gente está falando de um dia. Ou seja, e nesse sentido, a gente está falando de dias específicos. Quantos modelos de negócio, quantas atividades a gente pode, se a gente entrar de forma estratégica nas empresas, quanto dinheiro, quantos negócios, quanto empreendedorismo a gente pode movimentar, se a gente sair da lógica filantrópica e da lógica do terceiro setor. Não que a filantropia e que o terceiro setor não sejam importantes. Inclusive, eu acho que dentro desse modelo de negócio, a gente pode pensar também em filantropia, também no terceiro setor. Mas eu acho que existe uma limitação. E eu acho que essa limitação para os negócios está justamente baseada em muito preconceito, muito paradigma. Você senta para fazer negócio, você não é levado a sério. Eu estava falando esses dias com uma amiga, eu falei, gente, é impressionante o quanto eu tenho dificuldade de ser levada a sério quando eu sento numa mesa de negócio. Assim, eu tenho que provar por A mais B que a gente sabe fazer negócio, que a gente sabe falar de negócios, e geralmente as primeiras a aceitarem os nossos modelos de negócio são as mulheres. Os homens ainda são muitas vezes muito resistentes às nossas propostas de negócio. Então eu acho que e isso vai levando a gente a limitar o potencial do nosso mercado. Então se a gente pode ser se o Brasil pode ser um lugar extremamente um potencial gigante de criar vários tipos de modelos de negócio, a gente vai minando isso porque a gente não consegue superar determinados paradigmas. Eu até ia te perguntar isso, qual é a maior dificuldade hoje que a encontra? Eu acho que a maior dificuldade que a Inhaí encontra é porque o mercado brasileiro é pouquíssimo ousado. Assim, eu estava até falando disso na palestra que eu dei,
que eu acho que do ponto de vista de liderança, o Brasil tem lideranças muito pouco ousadas e muito pouco instrumentalizadas. É engraçado que quando a gente vai falar de diversidade, as pessoas, as lideranças me chamam e falam assim, não, porque eu gostaria de capacitar o meu time, eu gostaria de instrumentalizar o meu time. Eu fico olhando e pensando, mas vamos começar por vocês? Como que você vai ser um exemplo, Vamos né? começar por vocês, porque Claro. eu acho que é justamente porque essas pessoas têm um repertório limitado que a gente não consegue fazer mais shows de Madonas, saca? Que a gente não consegue movimentar mais datas que vão se tornar pulsantes do ponto de vista comercial, que vão movimentar aeroporto, que vai movimentar hotel, que vai movimentar restaurante. E é óbvio que isso precisa de liderança ousada. E você acha que, assim, quando você fala da tática, né, e daí uma curiosidade em relação até ao trabalho que vocês fazem dentro do EE, de você entender, por exemplo, uma empresa, muitas vezes ela quer entrar, né, ela quer se comunicar, e daí ela faz aquela comunicação, assim, forçada, né, então, ou seja, e até que acaba selecionando demais, né, então, eu lembro até quando eu entrei no Êxito, eu era a única fundadora mulher, de 33 homens. E daí, obviamente, a gente criou a Câmara do Empreendedorismo Feminino, que eu apelidei carinhosamente de Êxito Ladies. E quando a gente criou isso, eles falaram, você não vai trazer homem para palestrar? Eu falei, óbvio que vou. Porque tem um monte deles que, tipo, ou seja, que tem assuntos que a gente não vai conseguir mapear aqui. Então, muitas vezes, você vê essa preocupação da empresa, ela quer entrar, mas dela começa a fazer alguma formação ou uma estratégia meio forçada. Como que vocês veem isso na estratégia mesmo da empresa? Porque quando você falou da Madonna, eles não fizeram de propósito. Sim. É uma consequência de uma mensagem ou de um posicionamento que ela tem e que o show tem. Então, ele aproximou isso. É um mercado gigantesco? Sim, com certeza, e que movimenta bilhões, como você já bem colocou. Mas não foi forçado a trazer esse público. Sim. Eu acho que tem uma diferença entre ser forçado e ser intencional. A intencionalidade, ela precisa acontecer, porque, por exemplo, Ela é boa. Porque no caso da Madonna, se a equipe que sentou não pensou que ela levaria um público LGBT, errou, sim, óbvio. Porque a Madonna... Viajou na batatinha. Porque a Madonna tem uma carreira de 40 anos para o público LGBT. Tipo assim, o público, tanto que na celebração de 40 anos, quem sobe no palco dela são as pessoas LGBTs. Então, ali você tinha que... A equipe que sentou tem que ter feito esse cálculo. E aí, então, tinha uma intencionalidade ali. Tem uma intencionalidade. O que está por trás dessa intencionalidade, exatamente eu não sei, porque... mas, por exemplo, se você está falando de um banco que está se propondo a provar que pode ser mais 100 anos, e você coloca uma Madonna no palco conversando com essa comunidade, nada é por acaso. Assim, escolhas têm que ser feitas de maneira tática, e eu acredito que uma empresa dessa envergadura tenha feito esses cálculos todos. E aí, é nesse sentido que eu trago essa provocação, no sentido de o que é forçado e o que é intencional. Porque eu acho que a intencionalidade, ela tem que existir. Se você quer apontar para o futuro, se você quer ser ousado, você necessariamente precisa agir de maneira intencional. E aí é nesse sentido que entra a tática. Porque o pensamento tático é justamente as escolhas intencionais que nós faremos para que essa empresa dialogue com determinados grupos. E esses grupos, eles vão trazer determinados resultados. Inclusive, esses grupos vão trazer determinadas contradições. Porque, óbvio que se você coloca a Madonna no palco, quem colocou a Madonna no palco, por exemplo, já foi assistir o show dela, sabia que aconteceria tudo aquilo. Então, e a gente está falando do Brasil, que é uma sociedade conservadora também. Parte dela é conservadora. Então... Você foi até gentil agora. Fui até gentil. Então, eu acho que o que acontece... então, existiram ali escolhas táticas, escolhas intencionais, e eu acho que é nesse sentido que a gente precisa
cada vez mais conseguir fazer. Porque a intencionalidade, ela é fundamental para empresas que querem pensar no seu futuro, para empresas que querem estabelecer conversas, diálogos, para empresas que querem converter, inclusive. Porque tem uma frase que eu nunca esqueço, que é: conversar gera conversão. Uhum. Então, se você quer ter boas conversões, você tem que estabelecer boas conversas. Se você quer estabelecer boas conversas, você precisa ser intencional. E daí vocês provocam isso dentro desse trabalho, né? Porque assim, é um cuidado que precisa ter, né? Sim. De você conversar do jeito certo, inclusive. Sim. Porque quando você quer levantar uma bandeira e você não. E o público não entende que você tem autoridade, inclusive, para falar sobre isso, também é um perigo muito grande para as marcas. Eu acho que tem que ser pensado, Uhum. né? Marcas já erraram muito porque simplesmente decidiram fazer de qualquer jeito também. E eu acho que tem que ser super pensado, sim, porque às vezes você pode querer um resultado e você encontra outro resultado. E obviamente, ninguém, eu pelo menos acho que muito pouco provável que a gente consiga mapear exatamente o que vai acontecer. Porque senão seria muito fácil, né? Seria tipo assim... Seria maravilhoso, seria maravilhoso. seria maravilhoso. Seria... Nós, como empresários, empreendedores, a gente fica então apanhando com isso. Exato, de dizer, eu vou fazer isso aqui para acontecer isso aqui. Você não sabe o que pode viralizar, o que pode virar hater, o que... Você não sabe. Mas a gente pode... primeiro, acho que as principais questões do ponto de vista estratégico, a gente conseguir mapear o máximo de possibilidades, mas o mapa o mapa mais importante que eu acho que a gente tem que conseguir fazer é o mapa das contradições. Porque, assim, com certeza, uma marca que resolve falar de assuntos contraditórios vai ser contraditória. Uhum. Com certeza uma marca que resolva... Porque assim, nós temos quatro grandes paradigmas no mundo. Mas vou trazer para o Brasil. Temos 4 grandes paradigmas no Brasil. O paradigma racial, o paradigma de gênero, de classe e ambiental. Então, todas as marcas precisam, inevitavelmente, porque são marcas contemporâneas a esses paradigmas, entender sobre esses 4 paradigmas em alguma medida. Ou você é uma marca desconectada. E se você é uma marca desconectada, você também não está conversando. E se você não está conversando, você também não está convertendo. Aprendendo uma frase, né? Se você não está conversando, você não está convertendo. Já imprime, coloca no teto. Então, o que acontece? Só que esses assuntos, eles são assuntos que geram contradições. Por isso que não adianta você querer abordar esses 4 assuntos e achar que em algum momento você não vai cair numa contradição. Porque você vai cair numa contradição. Uhum. E você vai precisar estar preparada como empresa para lidar com essa contradição. E é nesse sentido que a Inhaí é uma empresa, e eu sou uma liderança, que trago muito essa conversa, no sentido tipo, mas como é que eu vou fazer isso se eu não faço isso? É isso mesmo. Acho que aí ela traduz bem esse lance da narrativa inclusiva, né? Exato, a gente busca as narrativas inclusivas, mas entendendo que essa narrativa inclusiva, ela vai ser contraditória. Hoje, uma empresa, ela precisa entender que ela será contraditória. E ela precisa conseguir lidar com as suas contradições. E ela precisa, inclusive, conversar de forma cada vez mais transparente sobre as suas contradições, porque o público, sobretudo a geração Z, que é o próximo público que está vindo como grande
massa consumidora, é um público que está cada vez mais querendo essa conversa reality. Exigente, né? Que provoca isso, um senso de justiça. Exigente e reality. Porque não é por acaso que os reality shows Estão lotados. são os produtos de comunicação hoje mais rentáveis e que geram mais audiências. Porque as pessoas, elas querem o reality. Então, tipo, seja real comigo, sabe? Joga real, falha real, entende? Seja lá o que for. Então, e essa real... Seja de verdade, né? Essa real, ela é contraditória, entende? Por isso que as marcas, tem marcas, por exemplo, hoje, quanto mais você consegue não ser uma marca necessariamente perfeita, mas uma marca que está buscando a construção, é uma marca que consegue conversar melhor. Ou seja, eu não sou dono da verdade, mas eu estou aqui escutando. Sabe que tinha um mentor que eu acho sensacional essa frase. Fique rouco de tanto ouvir. Ou seja, você isso. aprender, né? Quando você entra com humildade, você já mostra que pode ser que eu esteja me comunicando errado. Então me ensina a me comunicar. Exato. E eu acho que a gente tem que pedir permissão, né? Eu acho que para as pessoas, inclusive, para que a gente possa se comunicar melhor e fazer esse trabalho. Olha, a gente tem mais umas 10 horas de aula aqui, mas eu queria agradecer imensamente. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Já quero dizer que todas as minhas investidas, você vai ter que dar uma mentoria para eles também. A gente tem uma iniciativa maravilhosa que é a Blend Edu também, Que de legal. provocar dentro das empresas Me essa convide. discussão. E eu acho que de provocar dentro dos palcos, né? E mais uma vez, parabéns, Andressa, porque trazer esse tema pro festival, acho que assim, como você bem colocou, é um país conservador, então, ou seja, a gente tem que colocar no palco a discussão, plantar Sim. sementinha, que aos poucos, automaticamente a gente vai mudando e a gente vai absorvendo isso no nosso dia a dia. Total. Quero agradecer a Andressa, que fez um esforço super impressionante para que eu estivesse aqui. Obrigado, Andressa, pelo esforço, sua equipe. Festival de Gramado, eu sou absolutamente fã. Quando todas as vezes vocês me chamarem lá, eu estarei. E obrigada pela recepção. Me E a convidem próxima sempre. em Gramado. Obrigada. É isso, galera. Obrigado!